Jesus, a glorificar, a exaltar a Jesus. Sejam bem-vindos essa noite na presença de Jesus. Que alegria poder voltar a esse altar depois de quase 60 dias longe dele e poder voltar e dizer a você que é muito bom estar aqui entre nós, entre aqueles que amam a Jesus. Como eu disse sempre, eu não deixo de ser um crente sentado no banco ou sentado onde você está. Eu continuo sendo crente porque ser crente faz parte daquilo que eu nasci para ser. E eu quero dizer a você que eu estou muito feliz com Jesus. E eu posso dizer a você que eu estou voltando para ministrar a palavra, voltando para fazer algumas coisas. Então, acredito que Deus tem coisas grandes para fazer em nós e através de nós. Mas antes de começar, eu queria te fazer um pedido muito especial. Quem quer ouvir a voz de Deus essa noite? Não. Quem saiu de casa para ouvir a voz de Deus essa noite? Então eu vou te fazer um pedido. Coloca seu celular aí no modo avião. Muitos de vocês às vezes não têm o hábito de trazer a canetinha. Mas se vocês perceberam, nesses 60 dias que eu estava sentado, eu estava com a minha canetinha e o meu caderno ali, anotando tudo o que eu ouvi. Então eu percebia e o Senhor falava muito comigo. Eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que veio nesse altar, porque Deus fala com a sua igreja. Quem ouviu e houve uma noite que eu disse, que alguém veio aqui a esse altar e disse assim: olha, o Espírito está falando à igreja. E eu realmente senti que o Espírito estava trazendo um vento novo sobre nós. Mas eu também percebi que muitos de nós ficamos bem dispersos nos cultos, por causa do celular que sempre está vibrando, que sempre tem uma mensagem, uma notificação chegando. Se Deus não falar contigo em 30 minutos, pode parar, pode não deixar de vir à igreja. Então coloca a modo avião. Deixa algumas coisas, deixa só a Fabiane que anda com o celular aí para tirar as fotos, ou alguém aí também usar o celular. Concentra-se naquilo que Deus quer falar conosco. E eu quero dizer a você, eu ouvi a voz de Deus muitas vezes nesses cultos. Eu acho que você precisa também parar para ouvir a voz de Deus. Então, eu quero fazer um agradecimento rápido antes de eu entrar na palavra. Obrigado a todos aqueles que oraram por mim no processo da minha candidatura a vereador em Ananindeua. Eu sabia que não ia ganhar e todos aqueles que estavam comigo sabiam disso. Era uma experiência que eu tinha que fazer. Era algo que eu tinha que entender como funcionava. E foram dias muito lindos, maravilhosos. Saindo por aí, conhecendo pessoas, ouvindo as suas necessidades. E eu quero dizer a você que eu me transformei mais em crente do que entrei nessa campanha. Porque eu entendi que o papel que o Senhor tem para uma igreja, para um pastor, é mais do que ficar todos os domingos dentro de uma igreja. É sair, é andar, é caminhar, é conhecer as dores das pessoas. E eu quero dizer para você que talvez eu precisava dessa experiência para que eu pudesse amadurecer, eu pudesse crescer. Eu consegui extrair dessas experiências coisas poderosas. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela condição que me preparou para estar aqui, fazendo tudo o que eu fiz, a minha família que me entendeu, aos crentes dessa igreja que me entenderam. Eu sempre disse o seguinte: se eu não prego na minha igreja, eu não prego em lugar nenhum dentro das circunstâncias que nós estávamos. Eu ouvi tantas coisas porque eu não atendi tantos convites. Mas eu não atendi porque eu sabia que eu tinha que fazer algo certo, algo correto. Não poderia usar o meu nome pastoral para isso. Não queria usar o meu pronome de tratamento para a campanha. Queria ser honesto, queria ser alguém que fizesse a coisa certa. E eu fiz. E talvez por isso eu não ganhei. Porque talvez as pessoas não estejam preparadas para as coisas certas. Sempre há alguém que quer alguma coisa.
Sempre há alguém que quer trocar alguma coisa. Mas eu quero dizer a você que eu saí da mesma forma que eu entrei, com um caráter, com uma força, com a orientação de Deus. Não me corrompi, não troquei nada, não prometi nada, não dei nem os R$200 para o Igor que queria colocar o adesivo no carro. Nada, 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 nada. E eu quero dizer assim: obrigado, Senhor, pela vida e pela experiência. Foram fantásticos. Obrigado por você que orou por mim e me deu esse voto de confiança. Deus abençoe você. E abrindo um parêntese aqui, eu nunca tinha visto o Igor carregar uma Bíblia na mão. E hoje eu vi carregando uma Bíblia na mão. Ainda há esperança. Muita esperança. Amém? Abra a sua Bíblia, por gentileza. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, versículo 13 ao 15. Nós estamos vivendo, desde a semana passada, uma experiência chamada a libertação. A libertação, ela não pode ser um slogan. A libertação não pode ser uma frase de efeito. A libertação é aquilo que nós precisamos. E a semana passada ouvimos as instruções da nossa líder, mentora, a profetisa Cris, que nos ensinou um pouco sobre libertação. E eu quero te dizer, eu quero tentar te explicar hoje qual a diferença entre ser livre e ser liberto. Existem diferenças nas duas palavras. Ser livre e ser liberto são quase semelhantes, termos semelhantes, mas têm significados distintos. Ser liberto se refere a ser liberto de uma situação ou circunstâncias específicas que nos aprisiona, enquanto ser livre se refere a ter a capacidade de agir de acordo com a própria vontade, sem ser impedido ou controlado por forças externas. Eu quero dizer isso para você porque muitos de nós podemos estar dizendo que somos livres, mas ainda assim não sermos libertos. E eu não vou me aprofundar, porque eu preciso ser cirúrgico essa noite. A liberdade em Cristo é uma liberdade que vem de dentro do Espírito e nos permite viver plenamente como filhos de Deus, enquanto a libertação é a remoção de um fardo ou uma amarra que estava nos impedindo de viver plenamente. O apóstolo Norman, que foi um dos fundadores de nossa organização, um dia o apóstolo Norman nos disse: libertação é pão para os filhos. Mas aquela frase, naquele exato momento, não teve muito significado para mim, porque já achava que por estar em Cristo, ou já ser salvo, eu estava livre de algumas coisas. Porque eu achava que quando eu ouvia, ou eu pregava, ou eu cantava, eu estava livre. Mas era uma mentira que eu estava vivendo. Porque às vezes você vem à igreja, como nós viemos essa noite, e alguns minutos estamos aqui, levantamos nossas mãos, damos glória a Deus, exaltamos o nome do Senhor e aparentemente estamos livres. Mas quando regressamos para nossas casas, para nosso dia a dia, e nos deparamos com algumas situações na qual nós não conseguimos vencer, aí diagnosticamos que realmente não estamos libertos. Porque às vezes a nossa guerra, que está aqui em nossa mente, ela nos faz ser
derrotados. Ora, Cristo já nos libertou. Eu posso ouvir um amém? Mas às vezes nós não estamos libertos. Às vezes estamos ainda debaixo de um jugo de pecado, de maldição. Estamos debaixo de jugo de muitas coisas, mas não queremos assumir. Porque se assumirmos isso, parece que nós não estamos vivendo uma vida triunfante em Cristo. Irmãos, a vida triunfante que Cristo tem para nós começa a partir do momento que nada pode mais nos aprisionar, porque estamos livres nele. Porque nem a masturbação, nem a pornografia, nem a cachaça, nem o uísque, nem o fumo, nem nada dessas coisas pode nos aprisionar. Porque se ainda estamos dentro da casa de Deus e às vezes a gente continua fazendo um monte de besteira, nós não estamos libertos. E eu posso dizer a você que um dia eu estava em uma sessão de libertação com meu pastor. Há 20 anos eu tenho um pastor. E há 20 anos, todas as vezes que eu posso estar com ele, perto dele, eu peço a ele que faça uma sessão de libertação na minha vida. Ah, mas você é um pastor. Não é porque eu sou um pastor que eu não preciso de libertação. Não é porque eu sou um crente que eu não preciso de libertação. Pelo contrário, talvez eu precise mais de libertação do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Porque às vezes eu sei que eu poderia ir mais além, mas ir mais além não é possível, porque tem coisas que estão dentro de mim que me impedem, que não fazem eu crescer, desenvolver, ampliar meu conhecimento ou a minha vida cristã de verdade. Não sei se eu estou me fazendo entender a você, mas eu preciso que você entenda que tem coisas dentro de nós que nos impedem. E eu falando a você de sessões de libertação, eu me lembro que nas primeiras 5 ou 6 sessões, eu recebia a oração, a imposição de mãos e caía no chão possesso. Eu dentro da igreja, sendo um pastor, ainda estava possesso. Aquilo me chamou tanta atenção, porque por mais que eu soubesse, que eu lutasse contra muitas coisas, parecia que elas eram muito mais fortes do que eu. E eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já se deparou em situações que você parece que é um gigante, mas às vezes você está tão pequeno diante delas que você não consegue vencê-las. Elas vencem você todas as vezes. E tem que ter alguma coisa errada, e essa coisa errada, irmãos, não está com Deus. Essa coisa errada não está às vezes com a igreja. Essas coisas erradas não estão às vezes com os pastores, com os líderes. Essa coisa errada está dentro de nós. E como nós vamos extirpar isso dentro de nós? Talvez você tenha medo de alguém colocar a mão na sua cabeça e o demônio se manifestar. Eu prefiro que ele se manifeste e eu me torne um ser livre do que ainda ser um escravo desse demônio durante toda a minha existência. Porque se eu for um crente que eu tenha ainda a manifestação desses demônios, eu não vou conseguir viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí você vai ter que decidir uma coisa essa noite. Ou você vai continuar vivendo o que você vive, ou você vai romper as estruturas que você tem. Porque Deus só pode colocar vinho novo em odres novas. Você talvez esteja aqui essa noite e já tenha andado em círculos. Você já tenha andado em uma trajetória. E todas as vezes que você se levanta, você cai. E cai porque perdeu. Perdeu para você mesmo. Às vezes a gente precisa reconhecer que dentro de nós precisamos de libertação. E eu vou te ensinar isso um pouco na palavra de Deus essa noite, para que você possa sair daqui e no mínimo sair daqui e repensar a sua vida. E repensar aquilo que você é. E de repente sair daqui e dizer: olha, pastor, eu preciso de libertação. Porque
Porque eu sei, há um ditado que eu sempre falo: eu sei aonde o meu sapato aperta. E não existe nada pior do que você estar lindo, bem arrumado, com o sapato apertado. Isso te incomoda. Mas quem está olhando ali, você tão belo e tão arrumado, não tem a mínima ideia que os seus sapatos estão te matando. A primeira oportunidade que você vai ter, você vai tirar os sapatos, porque você não quer ficar incomodado. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite: chega de aparência, queremos viver uma vida liberta em Cristo Jesus. Chega de aparência. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Pode girar. Versículo 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça da igreja. Nesse texto, o instrutor Paulo nos ensina a igreja em Éfeso, que precisamos crescer e amadurecer. O crescimento e o amadurecimento envolve um compromisso constante de busca de Deus e desenvolvimentos de hábitos espirituais saudáveis, que nos faz crescer em relacionamento e principalmente em reconhecimento que precisamos mudar de vida. Eu ouvi aqui e vi aqui algo muito interessante na peça anterior, que foram feitas ontem e hoje. Uma pessoa que estava no pecado, e observe que essa pessoa, ela vai rejeitar o anúncio da palavra no início, mas depois ela vai reconhecer que precisa ser liberta do pecado, porque a sua vida não está bem. Chegaram aqui médicos, chegaram aqui mágicos, chegaram aqui todos, mas não conseguiram mudar a vida daquela pessoa. Porque tem coisas na nossa vida que as pessoas não podem fazer por nós. Por mais que elas tenham boa vontade, elas não podem fazer por nós. É igual você, por mais que você tenha boa vontade, a presença de Deus e precisamos praticar algumas coisas que vão nos ajudar a mudar de histórias. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso mudar de história. Eu não sei se você está satisfeito com o que você está vivendo. Eu não sei qual é o aspecto daquilo que você está vivendo hoje que te tornou alguém satisfeito. Eu acho que você não pode estar satisfeito todo o tempo. Você precisa às vezes se revoltar com algumas situações. Porque quando você se revolta com algumas situações, você procura a ajuda e a melhora. Algumas práticas que podem nos ajudar no crescimento contínuo é a maturidade espiritual que Paulo está nos chamando a atenção. Buscar a Deus
em oração e meditação diária. É um aspecto espiritual que nos amadurece. Agora, Deus não nos obriga a fazer isso. Deus nos orienta a fazer isso. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 6 a 7, a oração e a meditação da palavra, ou na palavra de Deus, nos ajuda a crescer em nosso relacionamento com Ele e ouvir a sua voz. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Sabe, Deus é um Deus que quer falar com você. Deus é um Deus que quer te dizer o que fazer. Deus é um Deus que quer levar você a níveis maiores. Deus quer levá-lo a viver uma vida transformadora. Deus não quer ver você sendo cativo, sendo aprisionado por coisas que você já poderia estar em outro nível. Muitas das vezes nós não queremos reconhecer, porque achamos que o que estamos fazendo já é o suficiente. Deixa eu dizer uma coisa a você: você precisa ir mais além. Você precisa quebrar os paradigmas. Você precisa quebrar a maldade, o mal. Os demônios precisam sair de sua vida, da minha vida, da nossa vida. E precisamos romper em Deus, porque Deus quer que cresçamos. Deus quer que tenhamos um relacionamento com Ele. Deus não quer que a gente vá à igreja. Deus não quer que a gente faça apenas uma parte de um ministério. Não, isso é secundário, porque o primário é ter um relacionamento diário com Deus. Porque Ele é o Pai de todos. Deus não faz exceção de pessoas. Ele não escolhe A ou B, dizendo a essa pessoa é melhor do que a outra. Não, Deus não faz isso. Deus, Ele olha o coração e o relacionamento. Como é que você vai ouvir Deus se você não para ouvi-lo? Como você vai saber o que Deus quer para a sua vida se você está tão acostumado a ter um evangelho que é sem compromisso? Como é que você vai saber o que Deus tem para a sua vida? Você precisa ter um relacionamento diário com Deus. Você precisa parar de ser cabeça dura. Porque todas as vezes que você tem sido cabeça dura, você só tem perdido. E você precisa reconhecer isso. Você precisa de parar de ir à igreja, só querer ouvir o que você quer ouvir. Você precisa aprender a ouvir o que você não quer ouvir, até para você crescer, para você melhorar. Como uma criança que é corrigido pelo pai ou pela mãe, que ouve alguma coisa que não quer ouvir, isso aparentemente parece que vai maltratá-la ou vai destruí-la, mas o papel da mãe e do pai é dizer: eu não quero que você passe pelo que eu passei, eu quero que você tenha uma outra vida, uma outra jornada, e para isso eu preciso às vezes ser duro com você. Porque se você não for duro, o mundo será duro. Se você às vezes poupar seus filhos de chorarem, poupar seus filhos de ter suas frustrações, o mundo não vai poupá-los. E aí você vai ter que ver dentro da sua casa uma série de situações que você não os preparou para o enfrentamento de situações lá fora. Assim é essa igreja para você. Ela é seu quartel-general. Ela é o lugar que você é preparado. Ela é o lugar aonde o Senhor está chamando você para uma vida totalmente transformada e liberta em Cristo Jesus. Uma coisa que você precisa aprender dentro desse contexto é buscar uma mentoria espiritual. Abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 27, versículo 17. A mentoria espiritual é uma oportunidade para aprender com cristãos mais maduros e crescer em nossa caminhada espiritual. Eu perdi as contas de quantas pessoas chegaram e diziam: eu não preciso de ninguém,
E quando dizem eu não preciso de ninguém, é a petulância falando alto, é a arrogância falando alto, é o princípio da queda falando alto. E isso só leva pessoas às bocas rotas da vida. Existem muitas pessoas que estão vivendo o que vivem, porque não prestaram atenção na voz que deveriam ouvir. E eu não sei se você já parou para pensar e colocar a mão na cabeça e dizer: Senhor, como eu poderia ter feito diferença se eu tivesse ouvido alguma coisa diferente? Senhor, como eu poderia estar em outro nível se eu tivesse ouvido outras pessoas? Porque eu, às vezes, Senhor, não quero ouvir. E aí você precisa de libertação, porque ninguém vai crescer se não ouvir ninguém. Foi isso que eu disse um dia desse em uma reunião. Eu disse: quando nós somos líderes, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas que estão com mais experiências que nós. Porque algumas pessoas com mais experiências que nós, talvez elas não tiveram as mesmas experiências que nós estamos passando, mas sempre tem alguma coisa que pode nos acrescentar para não cometer os mesmos erros que cometemos no passado. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida hoje, que os seus ouvidos serão abertos para ouvir, que você se submeterá, você irá parar de ser esse arrogante que você é, esse petulante que você é, esse cabeça dura, esse coração duro, porque você precisa evoluir, nós precisamos crescer, porque libertos somos por Cristo do pecado, mas precisamos também ter uma liberdade que nos faça fugir daquilo que nos derrota sempre, porque alguns de nós estamos sendo em ciclos de derrotas, e os ciclos de derrotas, irmãos, não foram feitos para nós. Provérbios diz: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, mas para isso eu tenho que ter humildade para ouvir. Sabe o que nos falta em muitos de nós? Humildade. Sabe o que falta em muitos de nós? Parar de achar que o outro pode ser até melhor do que a gente, mas nós não queremos entender o que levou o outro a ser melhor do que a gente. Nas minhas sessões de libertação, as pessoas às vezes eu perguntava ao meu pastor o que eu tinha falado, o que eu tinha vivido naqueles momentos, enquanto eu estava manifestando demônios. Ele dizia: isso não vai te interessar. O que vai te interessar é o que você vai ser após esse momento. Porque se você cai na presença de Deus, o importante não é você cair na presença de Deus. O importante é como você se levanta na presença de Deus. O importante é como você reage a partir daquele momento que o que te atormentava não te atormenta mais. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, foram experiências fantásticas. Ainda agora, no CONAP, não me lembro qual foi o mês, maio, eu estava conversando com ele, eu disse: caramba, a gente não vai ter um tempinho para você orar por mim? Ele falou: aqui não é o lugar. Mas não se preocupa, a boa obra que Cristo começou em você, Ele vai concluir essa boa obra. Por quê? Porque eu não tenho medo de ser confrontado, porque eu não tenho medo de alguém colocar a mão na minha cabeça. Não é qualquer um que coloca, vocês sabem disso. Quem coloca é o meu pastor. Mas isso me ensina que eu preciso aprender a ser afiado. Quando nós temos uma mentoria espiritual, é uma oportunidade de aprender e de mudar. Você crê nisso? Você tem que parar de vir à igreja e achar que você é uma folha que o vento leva. Você não é uma folha que o vento leva. Você é uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Eu não ouvi um amém, então você não creu nisso. E essa árvore dá frutos.
Eu quero profetizar essa noite frutos de libertação na sua vida. Ela vai dar frutos na estação certa, e toda a estação certa haverá libertação na sua vida. Haverá transformação na sua vida. Haverá algo novo na sua vida que romperá as suas estruturas. Por isso, eu quero dizer a você, aprenda a cultivar hábitos espirituais saudáveis. Como a leitura da Bíblia, o jejum, a adoração. São hábitos que nos ajudam a crescer em nossa fé e a manter a liberdade, a nossa liberdade em Cristo. Hoje, um dia muito difícil. Na verdade, um final de semana muito complicado. Mas um final de semana que me levou a ter experiências poderosas com Jesus. Porque eu não posso olhar umas coisas e achar que elas são normais. Porque elas não são. Algumas coisas precisam mudar na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Permita que o Senhor mude a sua vida. Permita que o Senhor levante você na sua época. Não deixa que essa geração passe sem ver aquilo que o Senhor tem na sua vida. Mas primeiro, eu quero dizer uma coisa para você. Esteja disposto a ser liberto. Pense no que eu falei essa noite. Te pedi 30 minutos, eu já dei o meu recado em 30 minutos. Pense nisso. Pense na sua vida. Pare de olhar para a vida dos outros. Pare de olhar para a grama verde dos outros. Pare de olhar para os resultados dos outros. Seja inconformado com os seus resultados. Os resultados dos outros, cada um tem seu processo. Cada um tem a sua entrega, cada um tem a sua derrota, cada um tem a sua vitória. Cada um agrega, cada um desagrega coisas na sua vida. Mas cada um precisa lutar pela sua própria história. E lutar pela sua própria história é ter a força de dizer: eu preciso ser livre. Eu preciso ser livre das coisas que estão me aprisionando. As coisas que me levam a sempre a cair no mesmo lugar. Eu estava falando isso no começo dessa igreja. Havia um irmão que veio se congregar conosco. Esse irmão, ele tinha um problema sério com bebidas. Sério. Era uma bênção aparentemente dentro desta casa. Mas ele tinha um problema sério com bebidas. Gostava de beber escondido. Às vezes ele trocava 6 por meia dúzia. E um dia ele chegou comigo e ouviu e falou assim: pastor, eu preciso te confessar uma coisa. E eu falei: fale, confesse. Pastor, eu preciso parar de ter problema com álcool. E eu disse: e o que nós vamos fazer? Ele olhou para mim e ele disse: nós, pastor? Eu disse: sim, nós. Porque você não pode me contar isso e eu me tornar um alheio a esse problema. Nós oramos, nós lemos a Bíblia. Deixei, não sei nem quantas vezes eu fui aos alcoólicos anônimos que funciona bem aqui na frente. Tem uns alcoólicos anônimos bem aqui na frente. Quantas vezes eu fui no AA com ele todas as semanas. Todas as semanas eu estava lá com ele, orando com ele, incentivando-o nesse processo. Um dia ele chegou comigo e disse assim: pastor, obrigado. Obrigado por ter me ajudado e ter me dado a mão. Eu não tinha forças. Eu falei: forças você sempre teve. O que você não queria reconhecer é que precisava se desvencilhar da bebida. Você precisava desvencilhar-se da bebida para vencer a bebida. Tem gente que não quer se desvencilhar de nada. Ele venceu.
Hoje ele está livre de todo o poder do álcool. Mas tem gente que não quer se desvencilhar de nada, porque acha que se desvencilhar vai perder. De verdade, eu prefiro perder para Deus do que perder para alguma coisa que me aprisiona. Isso depende de mim. Orávamos muito com esse irmão. Havia dias que o Zé Pilintra se manifestava e falava um monte de coisas para mim e tal. Eu disse não. Eu dizia para o Zé Pilintra, não. Você precisa saber que Jesus já fez a obra. Aí uma vez, orando por esse irmão, eu disse a ele, irmão, larga o Zé Pilintra. Ele quer ir embora, mas você não quer deixar ele ir embora. Ele me olhou e disse, mas como, pastor? Não. Você está transferindo para o Zé Pilintra a culpa da sua bebida. Como o homem transfere a culpa de muitas coisas que ele faz para alguma coisa, mas não quer assumir que precisa ser livre disso. Estou me fazendo compreender por você hoje? Tem coisas que você vai precisar entender, que vai precisar abandonar. Como uma mochila pesada, você não vai chegar a lugar nenhum. Com a mochila leve, você vai chegar em todos os lugares que Deus quer para a sua vida. Vamos ficar de pé. Pastor, que palavra dura. Não. O apóstolo Norman dizia, libertação é pão para os filhos. Só os filhos saberão o gosto do pão. E é a libertação que você precisa essa noite. Domingo que vem eu vou continuar falando sobre isso. Terei um tempo maior para degustar um pouco mais a palavra. Mas enquanto isso, guarde essa palavra no seu coração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E por um minuto, ao fechar os seus olhos, eu gostaria que você olhasse mais profundo dentro de você. E eu queria que você fosse muito claro com você. Muito transparente com você. Porque enquanto você não reconhecer, o Senhor não poderá fazer o que tem que fazer na nossa vida. Talvez você diga, pastor, isso é tão pequeno. Mas às vezes nós tropeçamos em grandes pedras e em pequenas pedras. Às vezes as grandes pedras nos permitem até passar por elas. Mas são as pequenas pedradas ou as pequenas pedras que nos fazem ter dores gigantescas. E hoje no poder do Espírito Santo, porque Ele está aqui essa noite. Ele está falando com você essa noite. Aonde você tem perdido para você mesmo? Qual é a área da sua vida que você tem perdido para você mesmo? Talvez você esteja perdendo para um sentimento que você sabe que não deveria estar dentro de você. Talvez você está perdendo por uma vontade, aquela vontade que surge do nada. Às vezes você percebe que dentro de você há uma fênix. Coisas que parece que já estão destruídas. E de repente as coisas crescem do nada. Às vezes você está dentro da sua vida conjugal, da sua vida profissional, da sua vida familiar. E o ciclo de derrota tem só se ampliado. Você não está perdendo para o diabo, você não está perdendo para Deus, você não está perdendo para o A ou B, você está perdendo para você.
E hoje o Senhor quer começar um processo de libertação na sua vida. Ele quer levá-lo ou levá-los a um novo nível. Mas isso depende tanto de você. Não depende mais do Senhor. Depende de você. Pegar todo esse lixo e jogar fora. Mas como não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus, eu te deixo esse recado essa noite. E nas próximas semanas nós vamos trabalhar esse tema. Porque a voz é minha, mas a palavra é de Deus. E ela que é poderosa, eu não sou poderoso. É ela que transforma. Então, se você hoje, nessa noite, enquanto eu ministrava, o Senhor te trouxe à memória, o Senhor falou com você, permita que Ele continue dialogando com você. E permita que você entenda que tem coisas aí dentro que precisam ser deixadas. Tem demônios aí dentro que precisam ser expulsos. Tem demônios aí dentro que não podem mais acumular lugar na tua vida. Já se passaram 20, 30, 40, 50, 60 anos. E parece que a vida continua sendo a mesma. Porque entra ano e sai ano. E você acha que está tudo bem. Mas você sabe que no fundo não está bem. Só que aí depende exclusivamente de você. Pai, eu quero orar essa noite e pedir ao Teu Santo Espírito que sonda os corações, que sonda as vidas. Eu não posso levar ninguém a conscientizar-se de nada, mas o Teu Espírito pode. Ao reconhecer o quanto precisamos de libertação. Porque tem muitas coisas, Pai, em nossas vidas que estão nos aprisionando. E às vezes fingimos, simplesmente fingimos que está tudo bem. Às vezes estamos vivendo dias tão terríveis, mas fingimos para todos que estamos bem. E às vezes não estamos. Às vezes estamos vivendo assolações diárias. Por isso essa noite, Espírito Santo, sopra o Teu vento entre nós. Traz um fôlego de libertação a nossas vidas, para que possamos corresponder àquilo que o Senhor deseja. E que se alguma coisa dentro de nós que achamos que é importante, que achamos que é precioso, que achamos que parece que não nos deixará em paz, eu repreendo isso no nome de Jesus essa noite. Eu profetizo liberdade sobre este lugar, porque a liberdade será a canção do nosso coração. Porque nós acreditamos num Deus que liberta, num Deus que nos liberta em todas as áreas de nossas vidas. É o que eu oro essa noite. É o que eu peço essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando tudo diz que não,